Boa noite. Passando aqui para deixar uma pequena reflexão, a qual foi colocada em nossos corações. Há poucos minutos, nós estávamos lendo um trecho de um livro e veio à nossa mente um texto da Palavra de Deus. E sempre que acontece isso, nós gostamos de pegar o celular, porque eu sei que veio da parte de Deus para compartilhar. Está no livro de João, no capítulo 3, no versículo 30, onde João Batista diz a respeito de Jesus: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E eu fiquei pensando a respeito de quantas vezes nós nos achamos superiores aos outros, esquecendo, de levar em consideração a própria orientação do Filho de Deus. E o próprio Jesus em Filipenses 2, no capítulo 2, se a gente lê o capítulo todo, a gente num bom trecho vai ver Jesus falando sobre a questão da humildade, Paulo falando sobre a humildade de Jesus, onde ele nos diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus era o Deus, o próprio Deus, que tomou a forma humana, veio aqui à terra, até nós, viveu como homem, sofreu todas as mazelas, padeceu, levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, mas em momento algum ele lançou mão das suas prerrogativas como próprio Deus. E ele sofreu até o final como um ser humano. E como ser humano, nós vemos, nos últimos instantes dele, onde ele diz o seguinte: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Não seja feita contudo a minha vontade, mas a tua. Então nós vemos que Jesus, neste exemplo de humildade que deixou para cada um de nós, que a gente aprenda sempre a colocar diante de Deus a nossa vida, para que não seja feita de uma forma egoísta a nossa vontade, mas a vontade de Deus, porque muitas vezes as nossas vontades não são alinhadas com a vontade de Deus. E aí não se cumpre o propósito que Deus determinou para nós aqui na terra. E Jesus, em sua humildade, querendo obedecer a Deus, ele fala, nos seus últimos momentos ali na cruz, que seja feita a tua vontade e não a minha. E eu pensando no texto de João Batista, quando ele diz que era necessário que Jesus crescesse e que ele diminuísse a cada momento e a cada instante. Às vezes nós podemos ter até condições, características, qualidades, habilidades melhores do que os outros que estão ao nosso redor, que estão convivendo conosco, que estão fazendo a caminhada junto com a gente. Mas se nós realmente de fato somos servos de Jesus, se nós fazemos de Jesus o nosso exemplo, se nós seguimos os caminhos dele, nós seremos humildes a ponto de reconhecer que, embora tenhamos mais capacitação, o outro seja superior a nós. E isso é uma forma também de nós valorizarmos o ministério do outro, Nós sabemos que não existem pessoas insubstituíveis. Muitas pessoas se acham demais, se acham a última bolacha do pacote, como dizem por aí, a última Coca-Cola no deserto. Mas na verdade não é isso. As pessoas não são insubstituíveis. Nós vemos vários exemplos na Bíblia. Moisés foi um grande homem, fez grandes coisas em favor de Deus e pelo povo de Deus, mas quando ele morreu, Deus colocou Josué no seu lugar e Josué cumpriu
a missão que tinha sido reservada para Moisés, e Moisés não conseguiu concluir, porque foi Josué quem entrou com o povo na terra prometida. Então, muitas vezes as pessoas se acham muitas coisas, né? Se acham dotadas de uma capacidade sobrenatural, mas na verdade ninguém é melhor do que ninguém. E nós temos na pessoa de João Batista esse entendimento. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E quando eu pensei nesse versículo aí da palavra de Deus, veio uma poesia que nós fizemos em 2009, né? Foi adaptado para o português de Portugal, mas eu gostaria de encerrar essa reflexão baseada nesse texto de João 3,30, falando da pessoa de João Batista com relação a Jesus. E diz assim a poesia: nos tempos áureos da Bíblia, nos primórdios do cristianismo, lições tão preciosas, explanadas com dinamismo. Voz que clama no deserto, eis João a proclamar: arrependei-vos, raça de víboras, para o reino de Deus herdar. Se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, sua vestimenta era de pelo. Sua missão, revelar a Cristo, para o mundo conhecê-lo. Quando ouviu falar de Cristo, demonstrou tanta humildade que ele cresça e eu diminua. Sublime inferioridade. E a gente pode ver a sublime inferioridade de João Batista e a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A verdade é que quando nós fecharmos os olhos aqui nesta terra, nós seremos todos iguais e vamos para o mesmo lugar. Então não existe lugar para soberba, para arrogância, para prepotência e muito menos para achar que nós somos maiores, melhores do que qualquer outra pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: nós devemos procurar ser todos os dias bem melhores, não melhores que os outros, mas melhores que nós mesmos. E isso é uma questão de superação. Quando a gente tenta, dia após dia, se tornar um ser humano melhor, se tornar uma pessoa melhor. E para que isso ocorra, a gente tem que passar pelos crivos da humildade, né? E muitos dizem que humildade não é ter menos do que os outros, mas saber que você também não é mais do que ninguém. Então, que fique aqui essa pequena reflexão e que nós venhamos a ter uma sublime inferioridade. E a Bíblia diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quem considera os outros superiores a si mesmo, com certeza entendeu o propósito do cristianismo. E isso foi ensinado por Jesus o tempo